Pessoal, iniciando então nossos estudos de geografia desta semana, continuamos no capítulo 2, agora a unidade 2 do capítulo 2. O capítulo 2 que falava da cooperação regional, blocos econômicos e outras organizações. No início do capítulo nós discutimos como funcionavam esses blocos econômicos e demos o exemplo da União Europeia, né, que é o bloco econômico que apresenta o maior nível de integração na atualidade. E agora então, na parte 2 do capítulo, nós vamos falar desses blocos econômicos aqui no continente americano, iniciando pelo Mercosul. Então, o Mercosul, bastante conhecido da gente aqui no Brasil, ele é o bloco econômico formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, são 4 países membros, né, os fundadores do bloco. Esse bloco econômico teve alguns outros países que ingressaram nele com o decorrer do tempo, e um país que é controverso aí nessa história de entrar e sair do Mercosul é a Venezuela. A Venezuela, então, que entrou no bloco, mas em 2012 ela foi suspensa pela primeira vez e em 2016 para 2017 ela foi suspensa pela segunda vez. O motivo é que a Venezuela descumpriu uma cláusula básica do Mercosul que chama cláusula democrática do bloco, né? Está listada aqui, ó, cláusula democrática do bloco. Isso significa que a Venezuela implantou um regime ditatorial, né? Uma ditadura, e por conta disso, então, ela foi suspensa desse bloco econômico. Isso acabou causando alguns transtornos a mais aí para a Venezuela, né, além do momento político que ela vivia. Aqui nós temos uma foto dos 4 presidentes do Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina no momento da assinatura do Tratado de Assunção, né, quando foi firmado o Mercosul. O presidente do Brasil naquela época era o Fernando Collor de Mello aqui. Bom, seguindo um pouquinho, o Mercosul atualmente, embora o nome dele Mercosul proponha a criação de um mercado comum, né? O Mercosul, esse é o objetivo principal do Mercosul, se transformar num mercado comum. O Mercosul hoje ainda não se caracteriza dessa maneira. Atualmente, o Mercosul alcançou o nível de integração de união aduaneira. E qual é a grande diferença entre união aduaneira e mercado comum? Bom, na união aduaneira e no mercado comum, o que nós temos de diferente, e aí vocês talvez lembrem aquela tabelinha que estava lá no início do capítulo, eu vou voltar nela brevemente aqui só para mostrar para vocês. O que nós temos de diferente diz respeito à circulação de pessoas, mercadorias e capitais. Está aqui. Aqui o item 3, ó. Circulação de pessoas, capitais e serviços. Né? Pessoas, dinheiro, então, e serviços. Numa união aduaneira, essa circulação está sujeita às regras de cada país. E já num mercado comum existiria uma livre circulação, ou seja, pessoas poderiam circular livremente entre Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Não é o que acontece, né? Quem já foi aqui para os países vizinhos, Argentina, Paraguai ou Uruguai, já viu que a gente precisa prestar contas, né? Prestar satisfação, explicar o motivo da viagem, por que a gente está entrando no país vizinho aqui, apresentar um documento de identificação e tal. Quanto à circulação de capitais, ou seja, dinheiro, eu não posso abrir uma conta num país vizinho aqui sem passar por toda a questão burocrática também, de motivos pelos quais eu estou abrindo essa conta, eu teria que ter uma residência estabelecida lá e tal. E também a prestação de serviços, né, em países vizinhos aqui. Existem até alguns acordos para facilitar alguma coisa desse tipo nas fronteiras, né, nas cidades de fronteira, mas em linhas gerais, no país como um todo, não existe essa livre circulação de pessoas, capitais e serviços. É isso que diferencia então a união aduaneira do mercado comum, né? O item inicial aqui, a livre circulação de mercadorias, é igual nos 2 tipos de bloco. A tarifa externa comum é igual nos 2 tipos de bloco. E aí agora, livre circulação de pessoas, capitais e serviços, aqui está a diferença, certo? Daqui para baixo, é claro, a moeda única, ele não alcançou ainda esse nível de integração, né, que é o nível da União Europeia, por exemplo, né, chamado de União Econômica e Monetária. Bom, tendo voltado aqui, retornamos aí para a parte do nosso capítulo agora, aqui, né, falávamos da Venezuela, os motivos da saída da Venezuela desse bloco econômico. Então, infelizmente, a Venezuela, desde então e até antes, já vivia aí sérios problemas políticos, né, e econômicos também por conta disso. Um grande problema, além dessas questões que a gente mencionou aí da Venezuela ter implantado um regime ditatorial, um grande problema para a integração dos países do Mercosul, ou seja, o aumento dessa integração, tanto os 4 países membros, Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, quanto os demais países aqui do entorno, nossos vizinhos, entrarem e participarem ativamente e a gente aumentar o nível de integração desse bloco econômico, está nas grandes diferenças econômicas e sociais e até políticas
existente entre os países aqui que fazem parte aqui, são vizinhos do Mercosul, digamos assim, né? Existe uma grande diferença entre esses países e por conta disso a integração se dá de forma ainda mais complicada, certo? Um avanço que houve nesse caminho para a integração, está listado aqui logo abaixo, é o chamado Parlasul, né? O Parlasul, que é o Parlamento do Mercosul. Esse Parlamento do Mercosul, que é uma espécie de fórum, um comitê de discussão, né, que discute diferentes temas. Aqui a gente tem a foto dele, né, lá em Montevidéu, no Uruguai, o Parlasul. É um comitê, então um fórum de discussão, uma reunião permanente, um grupo permanente de pessoas que se reúnem para discutir os temas relacionados ao Mercosul. Diferentes tipos de tema, né? Pode ser, como foi lista aqui, cidadania, educação, infraestrutura, trabalho, qualquer tipo de tema que seria então apresentado ao Mercosul, aos condutores do Mercosul, para tentar a sua validação, a sua implantação dentro do bloco econômico, certo? Aqui logo abaixo nós temos um pouquinho mais da Venezuela, né? A relação entre a Venezuela e o Mercosul acabou, é o título ali, né? Na verdade acontece, como eu falei para vocês, a Venezuela foi suspensa do bloco, foi retirada do bloco por conta disso, né? Por conta desse rompimento. Mas a Venezuela, então, desde então, acho que vocês devem estar ouvindo o cachorrinho latindo aí do lado, né? Mas a Venezuela, desde então, ou já antes disso, passa por sérios problemas, né? Sociais e políticos, alguns em virtude da queda do preço do petróleo no mercado internacional. A gente já estudou a Venezuela em capítulos anteriores, vocês devem estar lembrados que a Venezuela é um dos grandes produtores de petróleo do mundo, ou era, né? Atualmente a produção de petróleo da Venezuela caiu bastante. E por conta dessa alteração política na Venezuela, a Venezuela que implantou um sistema socialista e ditatorial, né? Isso causou sérios impactos aí na economia venezuelana. Muitas empresas saíram da Venezuela porque ficou um ambiente insustentável para a economia. Outras empresas foram nacionalizadas pelo governo venezuelano, né? Ou seja, o governo simplesmente tomou posse da empresa que estava lá e aqueles que entenderam isso com maior brevidade, mais rápido, acabaram saindo do país antes que isso acontecesse, né? Não foram só as empresas que saíram do país, muitos venezuelanos, aqui nós temos uma foto, né, de uma enorme multidão aqui de venezuelanos fugindo da Venezuela, né? Muitos vieram para o Brasil, nós temos inclusive no melão alguns colegas venezuelanos, e vocês também talvez tenham aí na redondeza da sua casa aí, alguns colegas venezuelanos que vieram também fugidos da Venezuela por conta da dificuldade de se viver na Venezuela hoje, né? Faltam produtos de primeira necessidade. Né? A fotinho aqui deixa claro para a gente, mostrando ali, né? Venezuelanos em Cúcuta, na Colômbia, né? Fronteira com a Colômbia, em 2018, agora no ano retrasado. E fala aqui, a profunda crise na Venezuela levou parte da população a buscar sobrevivência em outros países, porque ficou muito difícil realmente de viver na Venezuela. Bom, além dessa questão do petróleo, né, que o petróleo perdeu muito valor no mercado internacional e a Venezuela acabou baseando toda a sua economia no petróleo, porque as empresas saíram ou foram nacionalizadas, né, devido ao regime de governo implantado lá, né, o sistema de governo socialista, que a gente também já estudou numa aula passada aí, mas a Venezuela também teve esse problema da transição, né, de um regime democrático para um regime ditatorial. Isso fez com que alguns outros países rompessem relações comerciais com a Venezuela, né, ou alguns outros blocos econômicos a respeito, a exemplo dos Estados Unidos, a exemplo dos países da União Europeia, né, que romperam relações, e alguns países aqui da América Latina também, o América do Sul, romperam relações econômicas com a Venezuela, e isso acabou, é claro, agravando a crise que foi iniciada lá com essa mudança de sistema de governo. Bom, sobre a Venezuela é isso. Seguindo agora então para um outro bloco econômico, a Venezuela que então era integrante do Mercosul, né? Nós temos um outro bloco econômico aqui chamado IRSA, né? É IIRSA. Na verdade, esse bloco econômico, esse não é bem um bloco econômico, né? É um fórum de discussão. O objetivo dele é integração e infraestrutura da América do Sul, aqui então o nome, né? IRSA, Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana, né? Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana. Como está claro aqui, não é um bloco econômico, né? Então é um fórum de discussão, uma reunião constante, digamos assim, um comitê, como eu usei o nome anteriormente, entre os países aqui da América do Sul,
buscando melhorar a infraestrutura do continente. Então, esse continente foi dividido em vários eixos, né? Aqui eles estão numerados aqui de 1 a 10, certo? O eixo andino do sul, o eixo do Capricórnio, o eixo da hidrovia Paraguai-Paraná, alguns eixos de desenvolvimento, alguns eixos aqui passam pelo Brasil, né? Como vocês podem ver, aqui o eixo da Amazônia, o eixo do Pantanal. Então, eixos que passam pelo Brasil e, inclusive, são muito polêmicos, né? Porque nessa intenção de melhorar a infraestrutura do continente sul-americano, alguns impactos ambientais acabam sendo gerados, né? Por exemplo, imaginem que a gente vai construir uma estrada por dentro da Amazônia, né? Isso vai ter que desmatar alguma região, vai ter que fazer uma ponte, vai ter que talvez mudar um curso de um rio, alguma coisa desse tipo. Algumas cidades vão se estabelecer ao entorno da estrada, vai ter que colocar posto de gasolina, daqui a pouco acontece um acidente qualquer, um vazamento de combustível. Então tem essas questões ambientais envolvidas com o desenvolvimento da infraestrutura lá, né? Então, existe essa controvérsia, né? Ou seja, há necessidade de se estabelecer uma melhor infraestrutura no continente sul-americano. Por outro lado, alguns desses eixos, né, apresentam impactos ambientais mais evidentes, são regiões muito sensíveis, de meio ambiente muito sensível, e aí precisa de uma estratégia muito bem definida, muito bem organizada, para que se consiga desenvolver a região, impactando o mínimo possível, né, o meio ambiente, certo? Ou seja, facilitar a vida das pessoas, melhorar a vida das pessoas, é isso que a infraestrutura traz, né? Trazendo energia elétrica, trazendo linhas de comunicação, rede de internet, por exemplo, de telefone, estradas, como eu dei o exemplo, né? Hospital, escola, tudo isso é infraestrutura, mas, por outro lado, impactando o mínimo possível o ambiente, né? O meio ambiente da região. Então, o IRSA, o objetivo dele é esse, né? Integração e desenvolvimento aqui da América do Sul. Ok? Ele é o maior exemplo desse tipo de estudo de intenção que existe aí na América do Sul, envolvendo os países da América do Sul. Ok? Aqui vários eixos, né? Como eu falei para vocês, a América do Sul inteira. Seguindo um pouquinho, como eu chamei a atenção, né? O eixo da Amazônia aqui e o eixo do Pantanal aqui são eixos muito críticos, né, que sofrem desses problemas que a gente discutiu anteriormente aqui. Na página seguinte a gente tem uma fotinho aqui mostrando como é que acontece o transporte de cargas na região hoje, né, por grandes barcaças andando pelos rios. Isso é um transporte que acontece muito na região, é eficiente até certo ponto, mas ele é bastante lento, eventualmente ele poderia ser melhorado, digamos assim, né? Em alguns trechos do rio as barcaças não conseguem atravessar, então precisa haver o transbordo da mercadoria, né, tirar de uma barcaça para botar noutra, porque tem uma catarata, por exemplo, uma cachoeira, alguma coisa assim. Então esse eixo de integração, esse estudo, né, essa intenção de integração buscaria resolver esse tipo de problema, por exemplo, certo? Além disso, além dessas questões ambientais, uma outra questão discutida na integração aqui, que seria almejada pelo IRSA, seria o impacto social, econômico, né? Alguns estudiosos afirmam que os maiores ganhos não estariam aqui nos países da América do Sul, e sim multinacionais de fora do continente sul-americano aqui, que utilizariam então essa infraestrutura para fazer o seu comércio, né? Para levar os seus produtos, comprar, vender, enfim, matéria-prima ou trazer produtos acabados de forma geral. Então, existem algumas questões delicadas relacionadas ao IRSA, né? Relacionadas então, ao meio ambiente e essas questões políticas e econômicas. Ok? Seguindo um pouquinho, União das Nações Sul-Americanas, a UNASUL. Bom, a UNASUL ela tem o objetivo principal aqui de reduzir a pobreza e as desigualdades sociais, promover maior integração econômica e política entre os países membros, consolidando uma identidade sul-americana, ou seja, uma identidade, né? O povo sul-americano se sentir sul-americano, assim como é muito comum nós ouvirmos falar dos estadunidenses, né? Aqueles que moram nos Estados Unidos se chamarem de americanos, né? Quando na verdade eles são estadunidenses, mas eles desenvolveram uma identidade americana lá da parte da América do Norte, e eles assim se chamam. Aqui na América do Sul não existe muito esse conceito de identidade sul-americana muito desenvolvido, certo? E essa é uma das intenções da União das Nações Sul-Americanas
chamado de Unasul. Também não é um bloco econômico, né? É um encontro, uma união de nações que tem mais objetivos relacionados à economia, à sociedade, né? A política, o meio ambiente, assim, não é necessariamente um bloco de integração econômica. Bom, quanto aos objetivos, a gente já falou, né? 3 basicamente: reduzir pobreza e desigualdades sociais, promover integração econômica e política e consolidar a identidade dos países aqui sul-americanos. Seguindo um pouquinho, aqui a gente continua falando da Unasul, né? Dá o exemplo do poder aqui econômico e ambiental, né? Dos recursos naturais aqui dos países da América do Sul, que são riquíssimos, né, na produção de alimentos, são um dos maiores fornecedores, na América do Sul, um dos maiores fornecedores de alimento para o mundo afora, tem grandes reservas de petróleo, né, como já falamos aí da Venezuela, mas não só a Venezuela, o Brasil, a Argentina, gás natural, a Bolívia também com grandes reservas, né, e diversos outros minérios que nós já estudamos, né, minério de ferro, alumínio, cobre, diversos tipos de minério, além de ouro, prata, que já são há anos e anos aí conhecidos, né, desde o período da colonização. Então são países que têm um poder econômico muito grande, né, devido às suas riquezas naturais, ao seu clima favorável e etc. e tal, a abundância de água, né, na maior parte do continente, mas ainda assim são países que vivem em situações econômicas desfavoráveis. Então é necessário esse tipo de esforço, né, de integração, de ajuste das economias, para que a população como um todo seja realmente beneficiada, né, favorecida. Ok? Seguindo mais um pouquinho aqui, nós temos o NAFTA. Ok? O NAFTA, então, que é o Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, né? Em inglês seria o North American Free Trade Agreement, aqui, né, em português e em inglês. Ele é um acordo, então, de livre comércio, já existe desde 1994, ele integra os 3 principais países, ou os 3 únicos países aí da América do Norte, né? Os Estados Unidos, o Canadá, acima, ao norte dos Estados Unidos, e o México ao sul dos Estados Unidos, né? Aqui. Lembrando, o Alasca é território americano, né? Está escrito aqui, Estados Unidos da América, certo? Então, o Alasca faz parte dos Estados Unidos, mas está separado aqui. Os Estados Unidos têm alguns outros territórios em outras regiões, por exemplo, as ilhas do Havaí, né, que ficariam mais ou menos por aqui, assim, alguma coisa, elas também são território americano, né, estão fora da parte contígua de terras dos Estados Unidos. Mas, bom, esse não é o tema. O NAFTA, então, um acordo antigo, já também desde 1994, busca integrar, então, a economia, principalmente, né, desses 3 países, um acordo liderado pelos Estados Unidos, que também gera muita controvérsia, né? A principal discussão é que os Estados Unidos é o mais favorecido com o acordo comercial, então os Estados Unidos acaba forçando o México e Canadá a aceitarem algumas condições para favorecer os Estados Unidos, e eles, na intenção de tentar também fortalecer a sua economia, acabam tendo que ceder por conta do tamanho da economia norte-americana, né, dos Estados Unidos em relação ao Canadá e o México. Bom, esse dilema é antigo, mas a verdade é que tanto o México quanto o Canadá se beneficiaram bastante também, né, da criação do NAFTA. O México, por exemplo, recebeu muitos investimentos, principalmente dos Estados Unidos, né, para a construção de fábricas e até infraestrutura como um todo, né? E isso acabou gerando muito emprego no país, muito imposto no país, muito desenvolvimento nas regiões onde essas empresas foram estabelecidas, né? Quantas famílias vivem dessas empresas que são de capital americano, que foram implantadas no México, por exemplo, né? Além de uma equalização das tarifas de importação entre os países aqui, entre México, Canadá e Estados Unidos, isso acabou levando os produtos americanos para dentro do México e para dentro do Canadá com preços mais baratos. Para os Estados Unidos isso é muito bom, porque acaba ampliando o seu mercado consumidor. E para o México e Canadá também tem o lado bom, porque os seus moradores, né, os seus habitantes acabam tendo acesso a produtos de boa qualidade e com preços reduzidos. O que acontece, por outro lado, é que as empresas locais, nesse caso, que produziam algum produto concorrente daquele ali, por exemplo, em algumas condições acabavam não tendo como competir com preço ou com qualidade com o produto americano, então acaba havendo também esse outro lado negativo, que é a quebra de algumas empresas, enfim, locais, né, por conta de não conseguirem competir
com os produtos vindos do outro país, nesse caso dos Estados Unidos. Então tem sempre, como eu já falei sempre para vocês, tem sempre o lado bom e o lado ruim. É muito difícil nós conseguirmos uma solução que só agrada a todo mundo, né? Que ninguém fica insatisfeito com algum detalhe. Mas, de qualquer maneira, o NAFTA, então, os Estados Unidos também questionam o NAFTA, porque ele diz que o México acabou sendo muito beneficiado, e ele diz que ele acaba sendo o principal motor da economia do NAFTA, digamos assim, e por conta disso, agora em 2018, o atual presidente dos Estados Unidos ainda, né, o Donald Trump, ele encerrou o NAFTA. Então a proposta é que haja um acordo novo, chamado Acordo Estados Unidos-México-Canadá. Né? O nosso livro aqui não fala dele, é um tema um pouquinho mais recente, mas ele chama USMCA, né? US de United States, né? M de México e CA do Canadá. Né? Então Estados Unidos, México e Canadá, seria mais ou menos assim como USMCA, né? USMCA. Esse é um novo acordo, um bloco econômico que iria substituir o NAFTA, na verdade integra os mesmos países, mas a questão é que agora a gente tem regras um pouco diferentes. Né? Claro, os Estados Unidos continua liderando esse acordo comercial, né? Esse acordo que continua sendo controverso também, né? Por exemplo, na questão de circulação de pessoas entre o Canadá e os Estados Unidos e entre o México e os Estados Unidos. Né? Um americano ou um canadense querendo migrar aqui, querendo passar de Canadá para os Estados Unidos é muito mais fácil do que um mexicano querendo passar do México para os Estados Unidos. Né? Então existem algumas restrições aqui com um lado do bloco e não com o outro lado do bloco. Enfim, como eu falo para vocês, sempre existem essas controvérsias. Seguindo um pouquinho, aqui nós temos uma foto do famoso muro, né, que separa o México dos Estados Unidos, um trecho do muro, né? O muro não é inteiro assim, tem parte do muro que é de concreto mesmo, né? Seguindo mais um pouquinho, Comunidade Andina das Nações, chamada de CAN. Né? Bom, a Comunidade Andina das Nações ela tem um detalhe assim, interessante. Ela foi formada já em 1969, né, um bloco antigo, integrada por alguns países aí que não eram muito importantes, digamos, não tinham grande importância na economia sul-americana. Né? O Brasil era o grande destaque desse momento aí. E acontece que eles tinham uma restrição, né? Restringiram a entrada de capital estrangeiro nos países membros. Isso significa que nenhum país de fora, né, que não fosse aqui Colômbia, Peru, Venezuela, Equador, Bolívia e Chile, poderia fazer investimentos dentro desses países aqui. Isso é uma estratégia um pouco duvidosa, né, de desenvolvimento econômico, porque muito do desenvolvimento se dá por dinheiro de fora do país que entra dentro do país para desenvolver. Imaginem vocês que se eu não trouxer dinheiro de fora para dentro do país, eu não tenho como aumentar a quantidade de dinheiro que tem dentro do país, ou seja, as pessoas não têm como ganhar mais. Só se fabricar mais dinheiro. E fabricar mais dinheiro não resolve, porque isso gera inflação. Nós já discutimos um pouquinho isso num outro tema também. Então, essa estratégia da Comunidade Andina das Nações, ela é meio contraditória, assim, né? Mas, de qualquer maneira, eles tinham como a meta principal, né, transformar esse bloco econômico num mercado comum, assim como o Mercosul também tem esse interesse, né? Mas eles já começaram um pouco atrapalhados e a coisa não anda também muito bem, assim, de forma geral, sabe? Aqui a gente tem uma foto, uma tabelinha mostrando aí mais ou menos em 2018, né? Como é que funcionava aí, qual é o PIB desses países todos aqui que ocupam a Comunidade Andina, a população e tal, para que vocês tenham ideia, né? A população de todos os países da Comunidade Andina é 120 milhões de habitantes, a população do Brasil é quase o dobro disso, né? Sobre o PIB, né? O PIB de todos os países, ou seja, o dinheiro que circula em todos os países aí da Comunidade Andina junto dá 400 milhões de dólares, né? O Brasil tem um PIB aí na casa de 1,8 trilhão, né? Dá quase aí 5 vezes isso, né? Então, a gente vê que eles não têm grande expressão econômica e ainda tem essa questão aí de restringir a entrada de capital estrangeiro já na abertura, o que acaba complicando um pouco o desenvolvimento do bloco, né? Seguindo, a gente tem a ALAD, Associação Latino-Americana de Integração. ALAD. Bom, a ALAD, ela, como o próprio diz, né, Latino-Americana de Integração, não é um bloco econômico também, como podemos ver no próprio nome, né, Associação Latino-Americana de Integração. Ela envolveria toda a América Latina, certo?
estabelecer a integração como um todo seria o objetivo. Aliás, como nós já vimos, todo o bloco econômico, todo o acordo de cooperação, né, ganhe ele o nome que ganha aí entre os países, ele tem o objetivo de facilitar as relações entre os países. Às vezes o foco é mais nas relações sociais, nas relações econômicas, no desenvolvimento, na infraestrutura, enfim, mas o objetivo é sempre se ajudar, é uma intenção de cooperação, certo? Seguindo, então, Aliança Bolivariana para as Américas. Temos aqui uma outra intenção controversa, né? Também chamada de Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, né? O símbolo, a abreviação é ALBA. Esse é mais um bloco econômico controverso, criado, proposto por dois também ex-ditadores já falecidos aqui da América, né? O Fidel Castro de Cuba e o Hugo Chávez na Venezuela, né? O Hugo Chávez aí totalmente envolvido naquela questão da Venezuela que a gente falou anteriormente aí. E o Fidel Castro, esse problema de Cuba, que vocês também já devem ter ouvido falar bastante, né? Cuba que tem uma grande maioria da sua população também vive na miséria, né? A minha sogra teve agora ano passado em Cuba, ela contou as histórias pra gente aqui que a gente ficou apavorado de como funciona a coisa lá dentro, né? De verdade. O que a gente vê na televisão é a parte bonita, é claro que a televisão vai lá mostrar, mas lá dentro a coisa acontece de maneira bem diferente, né? As pessoas não têm acesso a arroz, a carne, por exemplo, a coisas simples assim, né? Leite, ovo, manteiga, pão, não tem isso, né? É limitado pelo governo e bastante limitado. Bom, mas então quem propôs a fundação da ALBA foi Fidel Castro e Hugo Chávez, né? Ele começou então como uma proposta socialista, né? O bolivariana, né? Simão Bolívar foi o defensor do socialismo aqui na América do Sul. Então uma proposta socialista aqui na América do Sul. Esses os seus dois fundadores que propuseram, né, essa união já estão mortos. Isso, a morte dos dois aí assim, né? Morreram já de velhos, até digamos o Fidel, né? O Hugo Chávez teve alguns problemas aí no meio do caminho. Mas os dois morreram e isso acabou perdendo muita expressão, né? Eles eram dois grandes ícones assim, do movimento socialista aqui na América do Sul, ou na América Latina, e isso acabou enfraquecendo muito essa intenção, né, da Aliança Bolivariana para as Américas. Atualmente eles inclusive perderam alguns membros, né? A Bolívia e o Equador, por exemplo, aqui embaixo, Equador e Bolívia não fazem mais parte da Aliança Bolivariana para as Américas, né? Então, a intenção deles que era unir o Caribe e o restante da América Latina. Hoje, basicamente, só temos aqui países do Caribe, certo? Seguindo um pouquinho mais, a Organização dos Estados Americanos, a OEA. A OEA é uma entidade internacional muito falada, né? Quem assiste televisão e jornais aí vai ouvir falar da OEA com certa frequência, né? É o principal fórum governamental, político, jurídico, né, do hemisfério ocidental. Aqui a gente pode confirmar isso, né? O principal fórum governamental, político, jurídico e social do hemisfério ocidental. Então, o principal organismo de negociação, de cooperação, de articulação política, social e econômica do hemisfério ocidental, né? Então, do meridiano de Greenwich para a esquerda, é a OEA, certo? Já foi fundada lá em 1948, né? Bastante antigo, logo depois da Segunda Guerra Mundial. E tem 21 países, né? O Brasil é um deles. Seguindo um pouquinho, parecido com a OEA aqui, a Organização dos Estados Ibero-Americanas, agora em vez de OEA, a gente chama OEI, né? Organização dos Estados Ibero-Americanos para Educação, Ciência e Cultura. Bom, então o que precisamos falar aqui, Organização dos Estados Ibero-Americanos. Ibero-americano significa Ibero, da Península Ibérica, né? Da Europa, e americanos. Os países da Península Ibérica da Europa são Portugal e Espanha. Então essa entidade, essa organização envolve Portugal e Espanha e mais todos os países aqui da América Latina que foram colonizados por Portugal e Espanha, né? Colonização portuguesa ou espanhola. Ok? Como o nome fala, né? O objetivo dele, né? Educação, ciência e cultura, certo? Educação, ciência e cultura. Tranquilo? Aqui a gente tem os participantes deles, né? Bastante, todos os países aqui, como eu falei, Portugal, Espanha, e mais todos os países aqui da América Latina que tem essa colonização. Bom, seguindo aqui para finalizar, um pouquinho do BRICS. O BRICS, que também não é um bloco econômico, né? Como eu já falei para vocês, ele é um acordo de cooperação, né? Entre os países. BRICS, a sigla significa, né? B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de África do Sul.
em inglês, né, que se pronuncia South Africa. Então o S do South, do Sul, certo? Então o BRICS não é um bloco econômico, é um acordo de cooperação, envolve países de grande expressão econômica no mundo atualmente, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. África do Sul, então, a principal economia aí da África, né? Ou entre as duas principais economias da África aí. O Brasil, a principal economia aqui da América Latina, né? A Rússia, né? Uma potência também, a Índia e a China. Então são 4 países de grande expressão econômica aí no mundo, não constituem um bloco econômico, mas constituem um acordo de cooperação. Não é regional, né? Porque envolve países de todos os lados do mundo aqui, né? O Brasil aqui no continente americano, a Rússia e a Índia e a China na Ásia, né? E a África do Sul aqui na África.